espirituais, né? Capacete da Amém. salvação, a coraça da Tá tudo justiça. certo aí, minha imagem, voz, tudo certo? Certíssimo, estamos Ok. vivendo. Meus queridos irmãos, ouvintes da rádio Nossa Voz e todos aqueles inscritos no canal Nossa Voz, é uma honra estar com vocês, Tia Lu, Rafael mesmo, né? Isso. É uma honra estar com vocês. Eu fiz questão de dar uma apertada aqui na agenda para estar com vocês nesse programa, porque eu digo que hoje um dos meus motivos de viver é a defesa da infância. E quando eu recebi esse convite, eu desejei muito estar com vocês, porque já que esse programa é a nossa voz, então é minha também, Isso. e por que não cooperar com vocês pela defesa da infância. Muito obrigada, meus irmãos, pelo convite. Já quero cumprimentar aí o pastor presidente, me fugiu o nome, que o nome dele é diferente. Pastor Isamar, pessoa Ramar. Isamar, e a sua digníssima esposa, irmã Nazaré. Olha, eu tenho um carinho muito especial por esta igreja. Estivemos aí em novembro e eu tive experiências fortes aí de ver Jesus batizando crianças. Glória a Deus. Mas o mais que marcou a nossa vida aí foi a acolhida que essa igreja nos fez. Pastor Isamar, sua esposa, irmã Nazaré, todo o corpo de obreiros, nós tivemos uma recepção aí diferenciada. E o que vimos também, a forma como o pastor age, pastor Isamar, o carinho que ele tem pela igreja, pelos pastores, e o carinho que ele tem por família e pela infância, isso mesmo. é algo muito lindo, muito escasso na nossa nação brasileira. Então, assim, eu falo de Roraima, da Assembleia de Deus Brasil, por onde eu passo, eu falo sobre a característica dessa igreja, deste pastor presidente, né, da sua esposa e de todo o corpo de obreiros. Então, estar falando com você aí é uma honra, minha querida tia Lu e tio Rafael. Então nós estamos sendo um representante dele, porque somos ovelha dele aqui. Já que honra, hein? Tá ouvindo aí, né? Que honra, nós queremos te agradecer, porque eu Amém. sei que é muito difícil, né? Assim, a agenda, né? Mas aprove ao Senhor, graças a Deus, e é Amém. para um bem maior, né? Para Amém. os nossos filhos. E missionária Amém. Teca, pode se apresentar? Quem é a senhora? Quanto tempo que a senhora está aí nessa guerra? Eita, Jesus! Então, meus irmãos, eu nasci num berço cristão, graças a Deus, né? E aos 9 anos de idade eu fui batizada com o Espírito Santo. E desde os 9 anos, Deus acendeu uma chama no meu coração. Uma chama ministerial, uma chama missionária. Aos 12 anos eu me batizei nas águas e assim que eu me batizei, o meu pastor, ele viu essa chamada em mim e ele me oficializou na igreja como professora de crianças. Então, meu primeiro ofício na igreja foi cuidar de crianças. Naquela época a gente não tinha tantos recursos como temos hoje, mas eu liderava um grupo de umas 50 crianças, tinha crianças quase da minha idade, mas foi ali que tudo começou. Eu entendi que Deus estava me chamando para a defesa da infância. Depois eu fui trabalhando outros grupos na igreja, mas quando eu fui fazer meu curso de ensino médio, na época nós fazíamos o curso profissionalizante, né, que era o magistério. Fiz o magistério e senti que Deus estava me canalizando para o ensino, para palestras, seminários, mas mesmo assim eu ainda estava meio desfocada. Depois que eu fui fazer o trabalho no presídio, tia Lu, eu vi lá no presídio uma realidade que me chocou muito. Eu vi o preso, daí a pouco o filho do preso, daí a pouco o neto do preso, porque eu trabalhei muitos anos no presídio, e eu fui vendo uma deficiência da igreja, que era trabalhar mais a família, trabalhar mais a criação dos filhos, e dentro do presídio eu senti o meu coração queimar para um trabalho preventivo. Eu vi um dia 3 gerações dentro daquele presídio. Numa cela tinha uma mãe, uma filha e uma neta, por causa de drogas. Naquele dia eu pensei, nós estamos falhando com a maior guerra que existe. O alvo de Satanás, desde o Éden, desde o capítulo 3, foi a família. Então, capítulo 3 do Gênesis foi a família. Então,
eu pensei, estamos falhando. Somos bons em muita coisa, nós assembleianos principalmente, né? Mas faltava pessoas para falar para a família. Então, eu fui estudar mais, fui me preparar mais, e quando eu fui fazer pedagogia, foi quando eu descobri o que é que estava acontecendo. E eu penso que esse seja, Tia Lu, o problema da maioria das pessoas. Sabem que existe um problema. E eles dizem assim, meu Deus, essa geração está perdida. Olha esses meninos, olha esses adolescentes. Todo mundo vê o problema. Mas poucas pessoas, Tia Lu, sabem o que está ocasionando o problema. Então, eu fui viajando, eu até conto isso no meu livro, né? Eu fui viajando de norte a sul, comecei a receber convites para pregar, evento de jovens, senhoras. E aí eu fui vendo e que onde eu ia, Tia Lu, eu via um público de adolescentes muito igual, sabe? Cabelo, roupa, comportamento. E eu pensava, tem problema, tem um vírus que está infectando esses meninos, tem um vírus infectando essa geração, mas eu não sabia que vírus era. Sim. Eu só sabia que de norte a sul do Brasil, os adolescentes estavam infectados por algo, revoltados, mal-humorados, com dúvida na identidade, adolescentes com depressão, e isso foi aumentando muito o número, automutilação. E quando eu fui estudar a fundo, comecei a me interessar muito por questões geopolíticas geral, não só Brasil, mas mundo inteiro, foi quando eu descobri, Tia Lu, que havia intencionalmente um plano. Isso não era por acaso. Havia um plano muito bem arquitetado. Nós chamamos isso de engenharia social. Havia um plano e, teologicamente falando, é um plano do anticristo, né? E eu fui linkando a história da igreja, a história das sociedades, eu fui linkando isso com a Bíblia e fui vendo que a resposta era uma só. Existem dois lados, e esses dois lados na guerra, ele nunca foi tão fácil de ver, eu até digo que só não vê quem não quer, e quando eu fui linkando esses fatos na história, vendo o que aconteceu na educação ao longo dos anos, na história da igreja, né, a igreja cristã no Ocidente, quando eu fui linkando os fatos, eu fiquei chocada, porque o que a Bíblia diz é o que estava acontecendo. Então, tem um plano sendo traçado para culminar no reinado do anticristo. Então, tudo que nós vamos falar aqui é sobre esses dois lados e como o mundo hoje é governado por mentalidades anticristãs, e isso vai culminar lá na grande tribulação, que é o governo do anticristo. Fui estudando, fui linkando e comecei a receber convites, né? Graças a Deus, as igrejas começaram a abrir as portas para seminários, e eu fui estudando mais, cada vez mais. Eu não paro de estudar, estou sempre comprando livros, estou sempre me atualizando, e entendi que tem poucas pessoas, Tia Lu, Sim. falando sobre isso. Hoje eu até escrevi uma frase agora no meu Instagram, que o silêncio dos gospel, eu coloquei gospel entre aspas, Eu vi lá. o silêncio deles me choca, Sim. Entende? Temos bons pregadores, excelentes palestrantes no Brasil, mas poucas pessoas estão atentas à maior guerra, que é a luta do inferno contra a infância. E hoje eu fiquei o dia inteiro pensando no sacerdote que passou de largo, no levita que passou de largo, vendo uma pessoa caída, né, na parábola do bom samaritano. E hoje eu, analisando sobre o que está acontecendo desses documentos, né, que foi liberado pelos Estados Unidos, 3 milhões de páginas daquele caso do Epstein, Sim. eu fiquei analisando, cadê as vozes, né? Eu sou uma voz pequena, tive meu Instagram derrubado por ser uma defensora da infância, né? Não sei se vocês ficaram sabendo aí. Sim, até tentei entrar em contato pelo anterior, aí foi quando eu consegui falar nessa conta reserva da senhora. Então, eu tenho convicção que o sistema é todo maligno, o sistema da mídia, eles são todos alinhados. Sim. Com esses documentos vazados, a gente viu que isso não é mais teoria de conspiração.
Então, eu fiquei chocada porque eu esperava, a gente fica esperando que vozes, Sim, um esses mover maior, pregadores, né? esses pregadores, esses cantores que têm 1 milhão, 2 milhões de seguidores, procurem stories desse povo falando, alertando sobre a Ilha do Marajó, por exemplo. Sim. Na verdade, quando o sacerdote e o levita passaram de largo, tem até uma explicação sobre isso lá em Deuteronômio, que ele tinha que, se ele visse alguém caído, né, a lei exigia que ele tivesse que fazer um sacrifício de uma novilha que nunca tivesse sido montada, e ele tinha que fazer todo um ritual para que o sangue daquela pessoa não fosse cobrado daquela cidade. Então ele sabia que ia dar muito trabalho chegar lá perto daquele moço. Então ele prefere... grande, né? Tinha custo financeiro, ia dar trabalho para ele tinha outros afazeres, então ele corre. Tipo, ninguém está me vendo mesmo? Eu vou correr e vou deixar esse morto para trás. Hoje, meu coração está aqui muito apertado, porque eu estou vendo esses levitas e esses sacerdotes fugindo, fazendo vista grossa. Você imagina, meus irmãos, irmão Rafael, Tiago, você imagina se agora, nesse exato momento, todos estes influenciadores cristãos estivessem com suas vozes no ar, sim, nós estaríamos causando uma revolução pelas crianças. Verdade. Mas o povo tem medo de perder o Instagram como a tia Teca perdeu. Visibilidade, medo né? de serem processados, né? Mas nós estamos aí, as poucas vozes estão aí, como a sua, né? Como do Rafael, como do pastor Isamar, que é uma voz sobre essa nação, e nós não vamos nos calar. Nós cremos que Deus está levantando um exército. E é isso. E hoje já vai para 20 anos, ou mais um pouquinho, que eu rodo essa nação toda. Não sou tão conhecida, mas é 20 anos rodando praticamente todo fim de semana. Experiência para contar, missionária. Muita, minha filha, muita. E assim, estou disposta a ir até o fim, né? Amém. Se for a vontade do Senhor, eu quero ir até o último segundo. Eu não quero ficar devendo nenhum segundo para Jesus e também não quero passar nenhum segundo porque é perigoso. É verdade. Missionária, a senhora deu uma introdução, né, sobre esta guerra para os pais, né, os professores que estão em casa. Inclusive, vamos dar um alôzinho rapidinho para os nossos telespectadores, que eles estão aqui. Quero dar um alô para nossa irmã Juliana, que está conosco aqui. Compartilha aí, irmão. Compartilha, porque... essa live ela vai ser impactada. É muito importante, porque... E quero te convidar, meu amado ouvinte, pelo menos 5 grupos aí de WhatsApp que você tem, da família, de amigos, do trabalho. Pessoas precisam ouvir, pais precisam ouvir essa mensagem, porque precisamos de um posicionamento. Que guerra é essa que nós estamos enfrentando? Que nós ainda não, muitos pais não entendem, ainda né? tem muitos que não entendem. Que guerra é essa, missionária? Sabe que existe, mas não sabe o quê. Tá? Essa vai ser até a próxima pergunta. Então, que guerra é essa? E eu te chamo a atenção para essa pergunta. Que guerra é essa? Para você despertar essa curiosidade. E a seguir também a nossa convidada, a missionária, né? Teca, para você estar por dentro desse assunto. Que guerra é essa que nós estamos vivendo? Então, essa vai ser a nossa pergunta até o final. Que guerra é essa? O nosso amado irmão Evandro, o diácono Evandro, também lá da nossa igreja, está aqui conosco. A paz do Senhor, Deus abençoe. E compartilha também, diácono Evandro, com seus amigos, tá? E quero já agradecer pela sua audiência, a audiência de todos que estão aqui e as próximas que vão ainda assistirem, né? Uma Juliana também, uma Juliana... Vai ficar muito obrigada live, pela né? sua... Vai ficar salvo, compartilha. Ótimo. Mais pessoas vão assistir mais tarde, então que as demais pessoas compartilhem também essa transmissão. Use a influência que você tem aí, pessoa. Temos também o Instagram da missionária Teca, irmão quiser foi colocar derrubado na tela. Oficial, né? Então agora eu mas a gente tem um reserva. E se eles derrubarem o reserva, a gente faz outro. Missionária, e compartilha. Missionária, compartilha pra gente que guerra é essa para pais, líderes que estão em casa, neste momento assistindo, que você precisa entrar e não correr. Exatamente. Olha só. Eu tenho uma frase
que eu repito ela em todas as minhas palestras. É preciso conhecer para combater. Sim. Por que é preciso conhecer? Imagina um exército convocado para uma guerra, e esse exército vai para essa guerra, os soldados ficam ali perdidos, não sabem quem é o inimigo, não sabe o campo de atuação, ele não sabe as estratégias do inimigo que ele vai enfrentar. Então é certeiro que esse exército vai perder essa guerra. O diabo, o nosso inimigo, ele vai fazer de tudo para que a gente não saiba sobre a guerra. Ok, meus irmãos? Sim. Ele vai fazer de tudo com que você, cristão, fique ignorante, alheio. Então, ou você fica alheio ou fica desinformado. Porque tem algumas TVs hoje, eu não vou citar o nome aqui, mas você sabe, tem TVs abertas que te desinformam. Ela manipula a informação para você fazer, entender que o mal está tudo bem e que o bem está mal. Ou seja, ela faz um inferno parecer um paraíso e faz um paraíso parecer um inferno. Então, tem aqueles cristãos que não se informam, não querem se informar. Eu até brinco que eles dizem assim, eu não sei, eu não quero saber, e tenho raiva de quem sabe, né? E tem aquele outro que vive de assistir essas TVs. E aí, ao assistir essas TVs, ele fica enganado. E eu falo para você, minha irmã, meu irmão, que é pior esse segundo grupo, esse que fica desinformado. Porque você vai conversar com ele, ele já tem a informação na cabeça e ele não acredita em você. Eu tenho sofrido algumas retaliações nas minhas redes sociais das pessoas dizerem, ela espalha fake news, ou esses dias disseram assim, ela é exagerada. Por que me chamam de exagerada? Porque às vezes eu falo do que está acontecendo, por exemplo, a Ilha do Marajó. Tem muitos anos que eu venho falando sobre abusos na Ilha do Marajó. Crianças sendo vendidas. E as pessoas não sabem, né? Nós temos uma parlamentar no Brasil que também tentou alertar e ela foi chamada de louca. Sim. Então as pessoas não sabem e quando você traz a informação, por exemplo, o filme O Som da Liberdade, tem um monte de gente que eu já indiquei o filme e a pessoa fala, eu não tenho estrutura para assistir esse filme, boba. Eu vou ficar depois sem dormir. Olha o que o adversário faz. Vamos fechar os olhos dos pais. Vamos fechar os olhos dos pastores. Vamos fechar os olhos dos líderes de departamento infantil para que eles não saibam sobre a guerra. Se eles não souberem, eles vão continuar com a mesma metodologia, eles vão continuar pregando os mesmos esboços que eles pregavam há 30 anos atrás. Eles vão continuar pregando o mesmo sermãozinho para as crianças que pregava há 20 anos atrás, trazendo as mesmas histórias com as mesmas aplicações descontextualizadas. A tia vai para a sala de aula, vai contar a história para a criança e não vai contextualizar. É isso que o adversário quer. Então, preste atenção. A guerra que nós estamos falando, papai, mamãe, vovô, vovó, titio, igreja do Senhor, a guerra que nós estamos falando, ela está lá em Efésios 6. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que existe uma guerra espiritual invisível. Invisível, ok? Só que essa guerra, que é uma guerra contra as trevas, ela não começa agora, ela começa lá no Gênesis 3, que é uma guerra entre o bem e o mal. Então, nós temos dois lados apenas nessa guerra. Só que aquilo que a Bíblia mostra para nós, que é uma guerra invisível, ela hoje está muito visível. Embora saibamos que toda essa guerra tem uma origem espiritual, Satanás vem inovando e hoje está muito fácil de ver. Por exemplo, o que aconteceu desses documentos expostos da ilha de Epstein, eu penso que seja Deus jogando luz nas trevas. Sim. Porque eu penso que Deus quer tanto levantar esse exército para socorrer essas crianças. Eu penso que o Senhor está com urgência de levantar e de abrir os olhos desses pais que estão dormindo, que Ele está permitindo que a luz seja jogada nas trevas. Para quê? Para que essa guerra seja mais exposta. Então, embora a guerra seja invisível, nós vamos ganhá-la, como o apóstolo Paulo diz, com armas espirituais, mas não é só
armas espirituais, não. Nós precisamos também conhecer o que está acontecendo, nós precisamos ter o conhecimento histórico, social, ideológico. Essas são as nossas armas hoje. Primeiro, escritura. As escrituras, a Bíblia é a nossa principal arma nessa guerra. As escrituras. Você conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Se você ler, você vai ver que a história, ela se repete, ok? Ela se repete. Não dá para fugir, não dá para falar, eu não entendi, se você estudar as escrituras. Paralelo às escrituras, estude a história, comece a ver a partir do Gênesis 3, depois você vai para o capítulo 10 do Gênesis, vai ficando mais claro. Depois você vai ver ali um homem chamado Nimrod, que foi o primeiro personagem a representar o comunismo, o socialismo. Então eu tenho de um lado um reino da luz, e do outro lado eu tenho um império das trevas. Então, facilitando aí para você entender, só existem 2 governos espirituais. Esta é a guerra. O bem e o mal, a luz e as trevas. Caminho estreito, caminho largo, céu ou inferno, Cristo ou diabo. Então, só existem 2 poderes, só existem 2 governos. Só existem 2 governos espirituais. Missionária, mas e Buda, e Allan Kardec, missionária e Maomé, esses nomes foram sendo incluídos na história para desvirtuar, para desfocar. Mas a história da humanidade começa entre Cristo e o adversário, e a história vai terminar entre Cristo e o adversário, lá na Batalha do Armagedon. O bem e o mal vão se encontrar. Então vamos ser mais práticos agora. Essa história foi descortinando, chega no Gênesis 10, aparece esse homem poderoso, Nimrod, querendo um governo único. Opa, não te lembra alguma coisa? Um governo único, sem diferença de classes, sem diferença de nível social, com um só poder. E ele então cria um império chamado Babel, cujo nome significa confusão. De Babel vai vir Babilônia. Babilônia tornou-se um símbolo geográfico do Império das Trevas. Essa Babilônia foi destruída, física, mas a espiritual vai perpetuar até Apocalipse. Então, de um lado, nós temos Babilônia, que foi fundada por esse poderoso Nimrod, e por outro lado, em Gênesis 15, Gênesis 14, nós temos Melquisedeque, que é rei de Salém, e Melquisedeque é um tipo de Cristo. Salém significa lugar de paz. Então, é muito claro nas Escrituras: paz, confusão, luz, trevas, verdade e mentira. Quem é a mentira? Quem é o pai da mentira? O diabo. E quem é a verdade? Jesus. Então, isso era obscuro. O império das trevas era obscuro. A gente tinha que trabalhar mensagens subliminares. Lembram disso? Sim. Tia Lu e Rafael. Eu trabalhei quando eu comecei falando para os pais: cuidado com as mensagens subliminares. Olha o que tem por trás do desenho e tal. Só que foi chegando uma época, meus irmãos, que não estava mais subliminares. Meu Deus, hoje foi tá. parando. É isso. Hoje você tem isso, hoje você tem camisetas à venda aí no Mercado muito Livre, explícito. na Shopee. Tem camiseta vendida. Love Satã, Love Me. Sim. Já tem a marcha para ele, O Mundo Sombrio da Sabrina. Já tem a marcha. Série Lúcifer. A marcha para ele também, em São Paulo. A marcha, né, que vocês entenderam aí. E aí vão romantizando. E aí eu conheci um jovem, e ele estava dentro de uma igreja, inclusive eu cito isso no meu livro, numa igreja nossa, aqui em Minas Gerais. Eu li. E o Senhor me levou na casa dele, ele era filho de um obreiro, membro da igreja, um jovem bonito, simpático, e o Senhor me mostrou que ele havia feito uma aliança com as trevas, e eu fui na casa dele, um jovem de 21 anos, e ele falou comigo: missionária, você gosta de Jesus, mas eu gosto de Lúcifer. E eu fiquei sondando para ver como é que ele chegou àquela conclusão. E ele disse assim para mim: a senhora sabia que Lúcifer não é mau? Que foi o cristianismo que criou isso? Porque Deus e o diabo têm uma força igual? De onde ele tirou isso, né? Você está entendendo? Então, aos poucos, os adolescentes, as crianças, eles vão se apaixonando pelo mal, e isso
é estratégico. Sim. Aí, naquele dia que eu ministrei em Roraima, uma moça me procurou me pedindo que queria confessar algo para mim, e eu fiquei chocada, que eu esperava ser outra coisa. E ela falou comigo assim: eu estou envolvida com a Umbanda. Falou chorando, né? E eu falei: mas você quer renunciar os ritos que você fez? Ela disse sim. Ela ficou apavorada. E agora cheguei do Tocantins essa semana. No Tocantins, uma professora falou que vários alunos ficaram possuídos por demônios, porque estavam frequentando também esses locais onde se recebe essas entidades. E o que está acontecendo? O diabo está romantizando, está fazendo eles gostarem, né? Então, essa guerra, hoje, ela foi ganhando campo, e principalmente na educação, ok? Sim. Educação e nas mídias, na tecnologia, nos filmes, nas séries, nas redes sociais. Que guerra é essa? É uma guerra cultural. Sim. Ela é uma guerra que pretende tomar a mente da criança. Antônio Gramsci, que foi uma das vozes, né, dessa guerra, ele disse o seguinte: não invada quartéis, invada as mentes. As Então, escolas. tudo aquilo que o comunismo... Exato, invada as escolas. Aquilo que o comunismo levaria tempo para fazer numa nação já adulta, para tomar o poder e fazer essa nação se tornar comunista, como aconteceu na Rússia, por exemplo, a estratégia mudou. O adversário pensa o seguinte: não, ao invés da gente fazer isso tomando à força uma nação, vamos fazer a criança já gostar, já querer fazer parte. Mas como que eles vão fazer isso? Aí vai colocando material escolar, vai colocando livros, né? Livros didáticos, exaltando o comunismo, o socialismo, as religiões, né? Que mostram esse lado satânico. E sem que o pai perceba, a mente da criança vai sendo forjada. Mas a ideia de Karl Marx, que não era ateu, você em casa está desafiado a pesquisar isso. Eu vou te desafiar a pesquisar os poemas de Karl Marx. Porque o professor lá na escola vai mentir para o seu filho. Ele vai dizer que Karl Marx era ateu, uma mente brilhante, blá, blá, blá. Só que quando você lê os poemas de Karl Marx, você sabe que ele não era ateu, ele era satanista. Por que afirmo isso? Porque os poemas dele, ele mostra o seu ódio a Cristo. Então, se ele odiava Cristo, se ele odiava Deus, é porque ele cria na existência de Deus. Sim. Aí, quando você pega os escritos de Karl Marx, ele mostra isso. Ele mostra uma hegemonia cultural. Então, imagina a repetição. A repetição, como Deus falou com Moisés. Moisés, manda os pais repetirem na cabeça dos filhos as leis. O diabo fez a mesma coisa. Imagina essa repetição. Essa repetição das ideologias na escola. Desde a pré-escola, a criança começa a ouvir coisas que vai, por exemplo, tirar o crédito do cristianismo. Porque o maior opositor, e eu desafio vocês, adolescentes que estão assistindo e que vão assistir, eu desafio vocês a pesquisarem mais sobre isso. O maior opositor do comunismo é o cristianismo. Ok? Então, qual foi a estratégia certeira de Karl Marx? A religião é o ópio do povo. Ele quer destruir o cristianismo. Como ele vai destruir o cristianismo? Como é que ele vai enfraquecer o cristianismo? Enfraquecendo as bases do cristianismo, que é a família. Só que ele não vai conseguir fazer isso na mente adulta, 50, 60 anos. Como que um homem de 60 anos, que aprendeu os valores, como que ele vai usar a linguagem neutra? Como que ele vai acreditar nessa história da não binariedade? Não, então vamos começar na infância. Então ele já começou isso lá na infância. Já começa a entregar material, desenhinhos, né? Até Patrulha Canina tem essa agenda maligna aí contra a identidade da criança, para ela não saber se é homem, se é mulher, né? Se é elo, todes. Desenho animado. Chega na sala de aula, tem lá um livro para uma historinha para a criança ler, que, por exemplo, eu até mostrei aí no meu canal, um livro
feito para crianças, que chama Satã, Amigo das Crianças Boas, um livrinho encantador, mostrando o mal como se o mal fosse legal, o Minions mostrando o mal como se o mal fosse legal. E os pais e as mães, as tias, os avós, os cuidadores de crianças, eles não têm noção que a criança já está sendo doutrinada. Sim. Então, a guerra, ela é intensa, a guerra ela é proposital e é uma engenharia social. Resumindo, enfraquecer o cristianismo. Enfraquecendo o cristianismo, enfraquece a igreja. Sim. Mas o principal caminho é atacando a base do cristianismo, que é a família. E como fazer isso? Destruindo valores. Destrua casamento, coloque o casamento banalizado, divórcio, pessoas se juntando, não é só monogamia, agora é trisal, agora é 4, é 5 pessoas, um homem com 4, 5 mulheres. Destrua o casamento com o divórcio, destrua a identidade das crianças, fazendo elas não saberem quem elas são, não ter propósito de vida, e essa guerra está cada vez mais intensa e cada vez mais clara, ok? Mais Sim. clara. Só não vê quem não quer. Chega um período da história, que é o Iluminismo. O Iluminismo foi uma parte que eu penso que o Criador quis que isso fosse histórico, porque ali tem um racha. Século das Luzes, aí o período anterior chamado de Idade das Trevas, que era uma idade regida pelo cristianismo. Percebe como que o diabo, ele mente, ele cria narrativas. Aí o iluminismo veio tirando a ideia de Deus da mente das pessoas, inventando que o cristianismo era obscuro, que o cristianismo era opressor, que o ser humano deveria ser livre. Vem a Revolução Francesa, colocando o lado do progressismo, né, que era o oposto do conservadorismo. Então, olha os dois lados andando junto na história. Progressismo que não é progresso, progressismo é a ideia de progredir. O mundo estava muito retrógrado. Famílias é só um homem e uma mulher, vamos progredir. Foram tirando os valores nas artes. Quando você pesquisa o Renascimento, por exemplo, você vai ver uma destruição das artes, o que era belo, a natureza, a educação, a cultura, a música clássica foi sendo substituída por esse lixo que a gente vê hoje. O que é música hoje? O que é cultura hoje? O que é arte hoje? Você entra num museu de arte contemporânea, você tem vergonha. Sim, é verdade. Eu já vi imagem de fezes no Museu de Arte Contemporânea na França, botaram uma fezes bonitinha assim, tipo, o cara fez arte com... Você entende? É até... E as pessoas... É uma coisa assim... É literalmente um... como a gente já tem ali a palavra de Deus implantada no nosso coração, a gente, meu Deus, que palhaçada, né? Uma verdadeira Exato, só que, palhaçada. Tia Lu, as pessoas não conseguem juntar da forma que nós estamos juntando aqui. Sim. Aí o cristão, o que ele faz? Na sua omissão, ele fala, isso é tudo volta de Jesus. Jesus está voltando. É para se cumprir. Gente, a Bíblia tem que cumprir. Oh, meu Deus, como dói a minha alma quando eu ouço, principalmente um pai, ser tão omisso do seu papel, dando uma resposta tão omissa. Isso tem que acontecer, meu irmão. Qual é o papel da igreja? Qual é o papel do educador cristão? Qual é o papel do pai e da mãe? Nossos filhos são como flechas na mão do arqueiro. Isso mesmo. Flecha. É um O que esse arqueiro faz com essa flecha? Ele mira, exato, e dá um norte, dá uma direção. Criança não nasce com a direção. Verdade. Eu vejo aí mães dizendo, meu menino de 2, 3 anos, ele falou comigo que quer ser menina. Eu peguei meu filho de 2 anos usando meu sapato. Se ela não tiver temor a Deus, conhecimento, ela vai interpretar errado o comportamento dessa criança. Ela vai achar, meu filho nasceu num corpo errado. Tal da ideologia de gênero tem razão. Não, mãe. Sabe o que eu ouço muito, missionária? É só criança. É só criança. É uma fase. Isso...
é uma coisa, parece assim que Respostas eu evolutivas. vejo assim uma cegueira, sabe? Ai, Cegueira. isso é besteira. Não, é só um desenho. Eu vi uma acho que Psicanálise. Psicanalista. psicólogo, Psicólogo. pronto, falando Ah, que o aham, papel um do pai é profissional da muito, saúde mental. isso, é muito importante para o filho masculino forjar o caráter do homem. Então, o papel de forjar o caráter de um homem, filho masculino, está no pai. Se o pai, Exato. então, vê essas condições, essas situações e não corrige, não tem uma posição, infelizmente a criança vai entender que isso é normal. Eu vou mais além, irmão Rafael. Por favor. A figura masculina, ela não é só responsável pela formação da personalidade do menino, não. Cientificamente, a figura paterna também é responsável pela formação da personalidade da menina. Sim, eu vi também. 95%, a estatística mostra, de 95% de adolescentes com confusão na idade, com automutilação, com desejo suicida, são criados sem a presença paterna. Quase 95% dos presos também foram criados sem uma figura de verdade, uma figura paterna. Então, nessa guerra, já vamos aqui até passar para um outro ponto muito interessante, Satanás ele tem várias atuações nessa guerra, ok? Várias, né? Várias ideologias que todas culminam num propósito só, destruir a família. Destruindo a família é a base do cristianismo, enfraquece o cristianismo, o comunismo fica de caminho livre, aberto. O feminismo, o Rafael, ele é um dos maiores ativismos contra a família. E lá no Êxodo, capítulo 1, já tem um enunciado ali do feminismo. Faraó viu o povo de Deus crescer, Faraó viu que o povo de Deus estava se multiplicando, Sim. chegaram 70 pessoas, agora tem milhares deles lá na terra do Egito. E que ele pensou, gente, a gente tem que acabar com a figura masculina. Então ele quis enfraquecer os homens com um serviço pesado, humilhando, oprimindo, está escrito lá no capítulo 1, mas depois ele teve uma estratégia, chamou as parteiras e disse assim, se nascer menino, mata. O que ele estava fazendo ali? É o que está claro hoje na guerra ideológica. Destrua a figura masculina. Destruindo a figura masculina, talvez vai ter pai nessa casa, mas um pai morto. Talvez tenha um pai, mas essa criança está ali como órfão de pai vivo. Um pai que não se posiciona. Pai, me desculpe a expressão, frouxo, que não se posiciona, que não assume o lugar dele nessa casa. Papai, com muito carinho eu estou falando para você, pai, homem, escuta aqui um conselho da tia Teca. Se você soubesse o quanto a sua figura é importante nessa família e na formação dessas crianças, você se posicionava mais. Eu não estou falando de um posicionamento machista, não. É de um posicionamento sacerdotal, ok? É um posicionamento sacerdotal. Segundo a psicologia pastoral, até a ideia que a criança tem de Deus depende do comportamento do pai da terra que ela tem. Quando ela fecha os olhinhos e ela vai orar e ela fala, papai do céu, essa criança ela não consegue desconectar um mundo espiritual, metafísico, do mundo fantasioso do real. Então, quando ela ora e fala papai do céu, quando a mãe conta uma história e fala o papai do céu, segundo a ciência, sabe o que essa criança está pensando? Ela tem primeiro uma figura do pai dela, só que um pai melhorado. Sim. Então, se esse pai não é um sacerdote, se ele transfere o sacerdócio da casa para a mãe, se ele é um pai ausente, se ele é um pai que não acompanha a criança nessa formação dela, senta, mostra valores, leva esse menino para andar com ele, para sair com ele, como diz a palavra do Senhor em Deuteronômio 6, andando pelo caminho, assentado, para ele ver masculinidade, para a menina também começar a projetar na mente dela o valor da masculinidade e o perfil do marido que ela quer ter. É tanto que a criança tem uma fase, a menina, ela começa a chamar o pai dela de meu namorado, meu amor, né? Sim. A psicologia mostra que é isso, ela está desenvolvendo um perfil. O primeiro namorado, na verdade, eu vi também o pastor Gil aqui, que é o nosso pastor, ele também é psicólogo, ele falou muito sobre isso. Que o primeiro namorado que ela vê é... Então você acha que o diabo vai fazer o quê, irmão Rafael? É isso mesmo. Distorcer Ele tudo. vai atacar a figura
masculino. A raiz hoje da fraqueza da família está lá no Êxodo 1, ataque à masculinidade. Atacando a masculinidade, ataca a família e ataca a nação. Homens representam a força da família e a força da nação. Aí talvez tem irmã aí, mãe solo, né? Viúvas, pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Mãe, quando não se tem um marido, você está criando seus filhos sozinha, sem a presença paterna, porque o Senhor recolheu o seu marido, ou você é uma mãe solo, hoje você está temporariamente fazendo esses dois papéis, né? Mostrando para a criança os valores, se posicionando. É importante que tenha alguém referência para estar sempre com essa criança, um pastor de confiança, né? Um avô de confiança, mas não distancie a criança dessa referência do paterno e do materno, não, que isso está totalmente linkado ao futuro dessa criança. Missionária, sobre nós falando, né, sobre essa guerra, essa inversão de valores, né? Sim. Eu lembrei agora, o senhor me fez lembrar de um sonho que eu tive, acho que tá com uns 2 anos, né? Inclusive, eu até compartilhei com a senhora, em que eu estava com meu filho, eu tenho um filho de 4 anos, né? A gente tem um filho de 4 anos, e eu estava com meu filho no colo. E nesse sonho, ele estava totalmente despido, mas eu sentia a inocência dele e eu andava em uma avenida principal e eu olhava para o lado direito, olhava para o lado esquerdo e eu via uma cidade repleta como se fosse Sodoma e Gomorra. Homens, homossexuais, tudo, todo tipo. E em ato, Okay. E eu, o que eu fazia? Eu colocava a mão nos olhos do meu filho e eu começava, Deus só me direcionava, siga reto. Só que eu tinha que seguir reto, clamando, o sangue de Jesus tem poder. Eu só conseguia me movimentar, o meu corpo ele paralisava. Ele só conseguia se movimentar após eu clamava, o sangue de Jesus tem poder. E eu não poderia tirar a mão dos olhos do meu filho. Olha só. Quando eu acordei, foi desse sonho que Deus ele começou a me despertar quanto a essa guerra, sabe? Sim. E quando eu acordei, o Senhor me fez entender rapidamente sobre a inocência do meu filho, que o inimigo ele quer tirar e que eu precisava manter ele ainda com aquela inocência, sabe? Isso. E eu sentia, eu acordei assim, tão angustiada, missionária. E onde a criança hoje mais perde a inocência, Tia Lu? Qual que é o caminho mais fácil? Acho que nas escolas. Né? Nas escolas, nas telas. As telas, hoje, são as maiores causadoras de disforia sexual, por exemplo. O que é a disforia sexual? É essa criança que não vai se identificar com seu sexo biológico. As mães e os pais precisam acreditar no que nós, educadores, no que nós, profissionais da saúde mental, no que nós estamos alertando. Eu fico triste porque a gente fala tanto, a gente é tão repetitivo, e aí daí a pouco está lá o pai entregando uma tela para a criança. Está lá a mãe comprando de presente um celular para a criança. É tudo muito focado em desvirtuar, em tirar a pureza dessa criança. Tudo muito programado. Então não tem, francamente, desses desenhinhos seculares, eu ainda não encontrei um que falasse assim, esse aqui, tem uns que a gente acha que é tão bobinho, daí a pouco aparece alguma coisa ali que você vai ver que teve uma programação. Por quê? Porque eles vivem uma agenda, eles cumprem uma agenda. Essa agenda global, quando João escreve que o espírito do anticristo já opera entre nós, então, voltando lá nos dois lados da guerra, esse lado das trevas, ele é operado, é um governo do espírito do anticristo. Não é o anticristo mesmo, a pessoa aquela que vai governar nos 7 anos, tipo, não. Pessoas anticristo, né? São pessoas, né? Isso. Aí ele fala assim, e muitos anticristos surgiram entre nós. Quem são esses anticristos? É qualquer pessoa que, debaixo desse governo das trevas, ela se deixa usar. Ela se deixa ser um instrumento de Satanás. Então, ela se torna um anticristo. Então, só você pegar todas essas agendas aí, todas elas. Veganismo, que é uma agenda forte hoje. O que é o veganismo?
Veganismo é uma agenda linda, porque todas elas são lindas, tá, papai e mamãe? Todas são lindas. As narrativas são lindas. Ah, você ouve essa gente discursar que Falta igualdade chorar, né? social, que vamos tirar todo mundo da pobreza. E eles vão, entra ano, entra governo, sai governo, todo mundo na pobreza e todo mundo cego nas migalhas, mas ó, estamos ganhando migalhas e está tudo bem. Entra ano e sai ano, entra ano e sai ano, tudo a mesma coisa. O que é que a gente precisa tentar? A gente precisa tentar que as agendas são lindas e elas são sustentadas por narrativas, ok? Por exemplo, veganismo. Qual que é a narrativa do veganismo? Proteção de animais. Não é bonito? Tá lindo. Nós trabalhamos para proteger animais. Ô papai, mamãe, tio de departamento infantil, a ideia por trás é outra. Não tem ninguém querendo proteger animal, não. É Na interessante, verdade, missionária, também, só um momento. Eu vi uma fala esses dias, né? Que o rapaz cortou uma mulher que defende o veganismo, mas que defende o aborto, né? Também. sim. Esses mesmos que Então, olha defendem o como que veganismo defendem olha o como que a aborto, agenda anda olha junto. só. Então, eu vou te fazer, Defendem um antes e de vocês matam. aí reclamarem da gente, xingarem a gente aí na live, é o seguinte: é só você mesmo fazer a sua pesquisa. Quem é que está lá nessas manifestações, como houve agora, e a gente acha louvável que haja mesmo manifestação, porque é reprovável, né, maltrato a animais. A Sim, igreja ela trabalha isso também, né, que é pecado, nós trabalhamos isso. Mas o que fica claro na agenda vegana, nessas manifestações? Chega ali na agenda vegana, chega ali na manifestação, de gente que está com plaquinha defendendo o cachorro. E como eu vi esses dias um rapaz fazendo um abaixo-assinado, ele chega e fala assim: nós estamos aqui com abaixo-assinado porque as pessoas estão comendo ovos de um pássaro muito raro e a gente está querendo, porque isso vai extinguir essa espécie. A pessoa, meu Deus, que absurdo, eu quero assinar. Aí esse entrevistador fala assim: olha, quer aproveitar aqui sua atenção, nós estamos também querendo pedir que você assine aqui, que a gente está querendo entrar com um projeto contra o aborto, porque as pessoas querem matar bebês no ventre, 99% não assinou. Ou seja, percebe a hipocrisia? Quando eles dizem estamos defendendo a vida, é a vida animal, ok? Sem que a gente perceba, por favor, gente, nós não estamos aqui anulando uma coisa, não. Deve-se defender a vida animal, deve-se defender a vida humana, mas o veganismo é uma agenda diabólica. Faz as pessoas preferirem animais. Eu estive na Europa, e lá na Europa, nas praças, especialmente na Espanha, nas praças, nos parques, pouco barulho de criança, muito cachorro no colo, muitos animais sendo cuidados como se fossem seres humanos. Então, o veganismo é uma agenda linda, mas o que é que tem de malignidade por trás? Então, todas as agendas são anticristãs. É isso que vocês precisam entender. Se vocês quiserem até anotar e fazendo um traço, debaixo de progressismo, que é esse oposto ao conservadorismo, e nós somos conservadores, debaixo dessa agenda progressista vem entrar comunismo, socialismo, iluminismo, satanismo. Quem quiser pesquisar aí, ó, você vai digitar a Bíblia de Levey, é uma Bíblia satânica, 1969, caminho da mão esquerda. Esquerdismo, anota aí de baixo, esquerdismo, socialismo, comunismo, veganismo, legalização das drogas. O que essas agendas têm em comum? Causar uma revolução, desvirtuar o ser humano. Eu li um trecho de um livro chamado Cocaína Vermelha, que ele mostra como que Cuba projetou destruir os Estados Unidos sem uma arma nuclear, apenas facilitando o tráfico de drogas. Por que ninguém combate o tráfico de drogas? Por que as pessoas estão cada vez mais envolvidas no comércio? Agora, essas facções estão só se proliferando. Tem cidades inteiras no Ceará sendo tomadas por facções. Por que não existe nenhuma força política capaz de combater isso? Meus irmãos, isso tudo tem um projeto político, enfraquecer uma geração. Você pega os Estados Unidos, Califórnia, é triste você ver os vídeos, centenas de jovens andando como se fossem zumbis, drogados. Que força esse jovem tem para construir uma família?
Que força esse jovem tem para lutar numa guerra? Esse livro, Cocaína Vermelha, ele mostra isso, como tomar uma nação, destruir uma nação embriagando com as drogas e com os prazeres sexuais, orgias sexuais, né? Como a gente viu agora esse escândalo aí do Epstein. Uma nação fica fraca, a família fica fraca. Então, todas as agendas são alinhadas, ok? Veganismo, o que tem por trás? Fazer as pessoas verem animais iguais aos seres humanos. E não é. Isso é mentira. Então, é uma forma de fazer o quê? Desacreditar na Bíblia. Isso mesmo. Seres humanos têm corpo, alma e espírito. Animais são seres viventes. Eu não sei se você sabe, mas eu escrevi outro livro. Sim. Depois que eu estive A aí. gente tem também esse aí. A gente tem esse aí. A gente Isso. lê pro nosso filho. Conta uma história para mim. Inclusive, né? Agora tá mais bonito, né? Eu acho que eu vendi para vocês aí o outro capa fina. Eu lembrei. Agora ele tá mais encorpado. legal. Sim, ele é esse daí hoje. O meu ainda Esse é tá capa chicão. molinha. Depois nós vamos mandar um desse aqui para você. Amei. Eu até lembrei Esse- agora. Disse, olha, eu nem trouxe o livro do Nenê. Olha Inclusive, só. eu amei esse livro aí, mas pode mostrar. Porque, Sim. por exemplo, a primeira história fala sobre Adão, né, e Eva. E aí você já coloca, a senhora, perdão, coloca a importância da família, que Deus fez macho, fêmea. Aí tem Qual que é a também sobre a proposta? Arca de Noé, onde a senhora fala que cada Exato. um casal. Então, tem uns trechozinhos Exato. que já é atual. Esse livro, eu não quis escrever um livro de historinha para criança, só uma historinha, porque tem um montão. E eu Sim. nem sou tia de criança, né? Hoje eu trabalho mais com adultos, mas meu coração começou a queimar e eu pensei assim, gente, toda criança conhece a história da Arca de Noé. Verdade. Mas na hora que a professora lá na escola falar com ela assim, olha, ser humano nasce neutro. Quando você crescer, você escolhe se você quer ser homem ou mulher. O que eu fiz? Eu peguei todas essas agendas que nós estamos conversando aqui, as agendas principais, veganismo, que é uma idolatria a animais, é uma supervalorização de animais. Você pega as pessoas que se dizem adeptas dessa ideologia, que super defende animais, que não querem comer carne de animais, você vê elas agora silenciadas com um caso escandaloso de Epstein, que estava lá comendo carne humana. Isso mesmo. Né? Hã? Por que se a gente não está falando nada? É uma você conta olha que pras não ruas e bate, fala, não né, comam missionário? carne de frango, não comam carne de boi. Vocês percebem o quanto é difícil, difícil de entender o que passa na mente dessa gente? Aqui eu coloquei todas as agendas para você falar para o seu filho, para falar para o seu aluno, numa linguagem infantil. Veganismo, antissemitismo, coloco aqui, esse ódio aí a Israel, tá aí, as pessoas odiando Israel, né? O professor na escola vive inventando historinha sobre Palestina e blá, 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 e blá, blá, blá. Aí o pai em casa, crente, não prepara a criança. Então aqui eu conto a história do Gênesis 15, que Deus deu a terra para Abraão e a terra é do povo de Israel. Aí eu coloco, muita gente odeia Israel, mas a Bíblia diz que Deus vai abençoar quem abençoa Israel e Deus vai amaldiçoar quem amaldiçoa. Nós precisamos amar a nação de Israel. Todas as principais agendas. Por exemplo, o arco-íris, que foi tomado, né? Nosso símbolo maravilhoso foi tomado. Verdade. Eu conto a história lá do arco-íris, né? Do arco colorido no céu, e no final eu coloco, papai e mamãe, repita para o seu filho, para ele não ser enganado sobre os símbolos do cristianismo. O arco colorido no céu é um símbolo de uma aliança com Deus, de Deus com o homem. Assim como Deus fez animal macho e fêmea, seres humanos também já nasce menino, já nasce menino, menina já nasce menina, e ninguém pode mudar isso. É um livro que tem todas as principais ideologias, feminismo, antissemitismo, agenda colorida, né? E todas essas agendas aí. Então, resumindo para vocês, essas agendas, elas são todas alinhadas. Todas essas agendas têm um propósito único. Qual é o propósito? Tirar Deus. Enfraquecer o cristianismo. Se a Bíblia diz que o criacionismo, né, é real, que o ser humano foi criado por Deus, do pó da terra, o que as agendas vão fazer? Vamos criar uma ideia de uma explosão de um Big Bang. Vamos criar uma ideia da evolução. Tira Deus da mente dos homens. Se o que faz uma família continuar ajustada
funcionando perfeitamente é a moralidade, vamos perverter a moralidade e vamos tornar uma nação amoral. Vamos fazer as pessoas acreditar que o ser humano moral, aquele que ensina os valores, ele é fascista. Vamos fazer as pessoas odiarem essa gente. Minha irmã, está muito claro. Se eu prego, se eu ensino, até na igreja, se eu ensino que a vida começa no ventre e que Deus odeia o aborto, alguns crentes me chamam de quê? De bolsonarista. Olha como que as pessoas estão confundindo os valores do cristianismo. Morreu um rapaz nos Estados Unidos, o Charles Kirk. Sabe por que aquele jovem morreu? Ele morreu porque ele defendia os valores do cristianismo. Ele defendia isso aqui, ó. Só você pegar os vídeos dele. Ele jogava um assunto desse, de uma dessas ideologias, e ele esperava, o jovem via, ele deixava o microfone aberto lá e ele escrevia: aborto é pecado, prove-me o contrário. E ali ele ensinava o valor das escrituras. Tem cristãos que colocam comentários debaixo do meu vídeo me chamando de fascista, por exemplo. Por que a senhora tem que falar dessas coisas? Deixa esses jovens dormirem com quem quiser. O que a senhora tem a ver com a vida de uma criança transexualizada? Por que a senhora tem que se envolver nisso? Por que eu tenho que me envolver? Porque eu sou pregadora do evangelho. Porque eu sou luz. Tem uma identidade, é. Nós temos uma identidade. Que blá, blá, blá é isso, Rafael? Desses crentes? Que eu não posso pregar sobre juízo, que eu não posso falar de agendas, que eu estou pregando política nos púlpitos. Meu Deus! Onde foi que essa gente leu? Que discipulado essa gente teve que eu não posso pregar as verdades, os princípios do evangelho? Que eu estou sendo fascista, fundamentalista? Aí eu vejo quanto está faltando conhecimento. Aí eu vejo quanto está faltando palavra de Deus nos cultos, nas EBDs. Aí eu vejo quanto o povo está totalmente longe disso aqui. Ó. Que é só ler. Ler os profetas maiores e menores. Só resumindo para você, o que os profetas faziam? Eles confrontavam os pecados dos juízes. Ok, gente? Só pessoa... Juízes. Lê Isaías 34, 35, ele falando juízes corruptos. Haverá um juízo perfeito que vai tratar com vocês. Aí lista os pecados dos juízes. Os profetas eram levantados para confrontar os pecados dos políticos. É só você ler aqui, meu irmão. O que Elias fez? Ele entrou lá na sala do trono e botou o dedo na cara do Acabe e da mulher do Acabe. Estou falando com vocês em casa aí que fica... esses crentes agora resolveram falar disso e daquilo, não se deve tocar esses assuntos na igreja. Meu irmão, vamos parar de ser hipócritas. Vamos voltar para as escrituras. Agora, se você não lê as escrituras, se você não conhece a Bíblia, você não pode dizer o que pregaram ou não, porque você não sabe o que eles pregavam. Dá uma lida aí, eu estou falando agora sobre defesa da infância. Dá uma lida no que foi que o rei Josias fez. Ele começou a quebrar altares, a Baal. Você sacrificou a Baal, meu irmão? Ele levantou irado com o pecado, foi lá e quebrou aquilo tudo. Profetas eram chamados para confrontar os pecados da nação. Tinha, sim, Pedro, naquele tempo. Gente que queria fazer maldade com criancinhas. O profeta disse que o sangue das criancinhas estavam correndo pelas ruas de tanto sacrifício. Agora nós vamos nos calar. Cadê os profetas para clamar pelo sangue dessas crianças? Vocês entenderam que lá naquela ilha fazia esse sacrifício de crianças? Vocês entenderam que lá naquela ilha desmembrava a criança e pegava as partes delas para comer? Vocês entenderam que eles chamavam isso de pizza? Que nos e-mails eles comentavam do sabor da pizza, que tinha sabor de queijo? E eles estavam se referindo ao intestino da criança que ainda tinha o resto do leite materno. Aí a gente lê os escritos dos profetas que Deus diz assim, eu vou cobrar de vocês, vai vir um juízo sobre vocês vão sofrer um cerco. Olha, vocês vão, a nação de
Babilônia vai invadir a terra de vocês, vai roubar tudo que vocês têm, vai quebrar tudo, vocês vão ser levados. Outra coisa, vocês vão passar tanta fome que uma mãe vai querer trocar o filho dela. Hoje eu vou comer o seu, amanhã a gente vai comer o meu. Quando Deus fala aquilo, a gente sente, meu Deus, mas Deus estava muito irado com aquele povo, hein? Meu Deus, que Deus poder sofrer tanto como sofreu? É só você entender, irmão. É só você ler o contexto, que Baal estava lá. E agora nos documentos aí do Éxito apareceu lá. Uma conta bancária chamada Baal. Não, o diabo não está se contando, não. A ideia dele era, eu quero sangue de criança. E cadê as vozes? E cadê as vozes dos profetas? Hã? Estamos ocupados demais ganhando dinheiro, ganhando seguidores. Estamos preocupados demais ganhando likes. Estamos preocupados demais com a administração financeira. Estamos preocupados demais. E tem uma coisa, eu sei que eu vou chocar agora. Mas o profeta, ele falava contra os pecados dos juízes, ok? Que seria o nosso STF hoje, tá ok? Você que fica aí falando, não se deve falar. É só você ler os profetas que você vai saber. Eles eram chamados para confrontar os pecados dos políticos. Só você ler o que João Batista fez. Pecados dos sacerdotes. Vocês estão ou não vendo aí esse monte de escândalo sacerdotal? Um monte de pedo envolvendo pastores. Hein? Sim. Sim, Quem é que vai se levantar e gritar pelo sangue dessas crianças que está sendo derramado aí? é verdade. É verdade. Hã? É verdade. Não, missionária, se eu fizer, derruba minha rede social. Meu irmão, pregue com rede social ou rede social. Mas essa gente não quer se envolver porque o foco delas é outro. E nós sabemos o que é. Mas eu só quero dizer para vocês que estão aí nos assistindo agora e que não entendeu ainda que nós somos os profetas desta geração. Passou-se o tempo de Isaías, tá? Passou-se o tempo de Jeremias. Passou-se o tempo do profeta Ezequiel. Passou-se o tempo de Elias de entrar lá e botar o dedo na cara do Acabe. Passou-se o tempo do João, que foi lá e falou do adultério, está escrito lá, e falou também dos outros pecados de Herodes. Mas nós, cristãos lindinhos do século XXI, não podemos falar do seu bichinho de estimação político. Não podemos opinar, porque a igreja não se mistura. Religião não se mistura. Vale a Bíblia, meu irmão. Vale a Bíblia. Leia os profetas e você vai ficar com vergonha de um dia ter repetido isso. Ok? Agora, aí eu pergunto para você, passaram-se a época desses profetas, e eu sei, não estou aqui forçando a Bíblia, aquele ministério profético como era já não existe mais. Mas espiritualmente nós somos os profetas desta geração. E se Jesus estivesse pregando aqui hoje, se o apóstolo Paulo estivesse pregando para essa gente hoje, você acha que ele ia pregar o quê? Entrou em Atenas e tem um monte de altares. Hã? O que ele ia pregar? Entrou na cidade e veio uma jovem endemoniada. Não, tem que respeitar a religião dela. Tá bom, sua religião. Ele estende a mão e expulsa aquele espírito imundo daquela jovem. Cadê os profetas? Precisa-se de profetas para esse tempo. É uma frase que está queimando o meu coração. Precisa-se de defensores da infância nesta geração. Vai ter muita tia e muito tio de departamento infantil. Desculpa, Tatialu. Tio que está mais preocupado com lacinho na cabeça, com vestidinho colorido, com o blogzinho que está bombando, vendendo artigos lindos para o departamento infantil. É verdade. Mas que até agora não se posicionou. É verdade. Até agora não botou um stories defendendo as crianças vítimas de sacrifício a Baal. Acorda, gente. Acorda, igreja. Nós prestaremos conta. E o tempo está acabando. É por isso que Satanás está desse jeito. Gente, vocês não estão chocados, não? Com a quantidade de crimes acontecendo contra crianças? Sim. E eu estou disposta, eu tenho dito isso, sei que já está na hora e quase da gente acabar a live. É Mas tanto tá meu tão coração boa veio. essa live. missionário. Fala aí quanto tempo, só para eu me organizar aqui. Aí a nossa não, vontade era era de de ficar ficar até mais, aqui missionária. bem mais. Ô, missionária, é tanto conhecimento que a gente precisa ter, né? Muita notícia, como a senhora está falando, e agora mesmo, esses dias, apareceu de um rapaz, né, jovem, aliciar uma criança, né, na igreja. Goiânia. Tá aparecendo Sim. muitos casos. Muitos Goiânia. casos, mesmo. muitos mesmo. E assim, Eu dói o volto a coração. repetir, imagina se todos estivessem posicionados, Sim, todos. Em sincronia, Gente, né? nós somos a Alinhado. maioria. Nós somos a maioria nessa nação.
A esquerda não é a maioria, os progressistas não são a maioria. É verdade. Talvez a maioria na urna, não faz de conta, mas na realidade não é a maioria. A maioria somos nós. Mas o nosso silêncio faz com que as vozes dessas pessoas sejam ouvidas. Eles são um pequeno grupo, mas fazem tanto barulho que parece ser maioria. Sim. Missionária, eu estava lendo o seu livro e em um trecho a senhora cita que para nós líderes, né, também nós precisamos ter visão espiritual para isso, né? Sim. O último teve um treinamento, né, onde eu fui para os professores e falei, né, sobre visão, porque aí você tendo visão espiritual, Deus ele te dá qual é a missão para chegar no propósito. E nesse seu livro eu vi que a senhora cita um trecho que dentro da igreja tinha uma pessoa que era bruxo, né? É isso, Sim. né? E estava lá infiltrado. É por isso que nós, líderes, professores do Ministério Infantil, eu estava até falando, nós precisamos orar, jejuar, ler a palavra em prol dessas crianças, porque como é que eu vou estar à frente de um departamento infantil, sendo que eu não tenho visão, despreparado, porque aí o Senhor vai me mostrar quem está ali infiltrado, quem de fato quer levar as crianças a conhecer Jesus. Isso aí. Nós necessitamos, a senhora acabou de citar, muitas das vezes estamos preocupados com a tiara, é a roupa, é a decoração. Eu não estou dizendo que o didático, o lúdico não é importante. Tem que ter. Porém, mas ele não é prioridade. A prioridade não é essa, não é essa. Exato, se a gente for... Eu sempre falo, missionária, se a gente for visualizar o mundo espiritual como eu estou vendo agora, senhora, a olho nu, a gente viveria jejuando, orando 24 horas, porque as trevas, elas não param. É real, muito mais real do que o povo imagina. Tem um livro que é... Tomara que esse escândalo agora abra os olhos de mais alguém que ficou, durante o tempo, nos chamando de teóricos da conspiração. Essas pessoas espalham fake news, olha o exagero, não é bem assim. Acorda, deixa de ser hipócrita, deixa de ser fariseu. É gente que tem olhos, mas não quer ver, tá assim, ó, patente aos olhos, e a pessoa prefere falar que é fake news. Meu Deus. Pois é, tem um livro do pastor Jean que fala sobre criança em stand-by, que é justamente essa questão de nós líderes, né? Enxergar numa criança um ministério, uma função. Exato. Ele tem uma função. Não apenas uma criança que está ali somente para aprender o lúdico ou somente uma história, mas nós líderes estamos preocupados com o futuro dessa geração, dessa criança, Exato. um futuro obreiro, um futuro missionário, etc. Ele até cita que nós não podemos deixar plantar a semente e deixar essa semente como se ela congelasse ali, só fosse então passasse do tempo e não teve a parábola da semente, o devido cuidado naquele período, porque tem um período de plantar, de regar. A gente não pode deixar esse período passar, entendeu? Isso é a função dos líderes, não deixar esse período passar, e elas têm funções na obra do Senhor. Exato. Não, as pessoas falam assim, a criança é a igreja do amanhã. Que amanhã, irmão? É hoje. Ela é a igreja da agora, ela é a igreja, ela é corpo de Cristo. É, isso mesmo. É um ser, né? Criaram essa frasezinha bonitinha aí. Não, ela é o líder de amanhã. Mas ela é corpo de Cristo hoje. Ela está ali já como instrumento. E você sabe o que me prova? É o que está acontecendo, que aconteceu aí aquele dia que eu ministrei em Roraima, e está acontecendo no Brasil todo. Eu termino de pregar, às vezes nem preguei para criança, meu irmão. Os adultos estão lá com aquela cara feia, e às vezes as crianças estão lá embaixo tudo chorando, quebrantadas. O Espírito Santo está traduzindo a mensagem no coração delas para mostrar para nós. É a igreja. Esses pequenos aí já compõem a igreja. Então, falhamos em não discipulá-los. Está entendendo? Espera a criança crescer, completar os 12 ou 13 para batizar, para fazer discipular. Não. Para que esse negócio de cultinho, de salinha, é discipular. A criança é um discípulo. Gente, com quantos anos Deus usou esses profetas? Com quantos anos Josias começou a reinar? 12, né? 7 anos. As pessoas desconectam muito as histórias bíblicas, como se elas fossem, não existe mais. Irmão,
são instrumentos, são profetas do Senhor. Esses meninos estão, o Tia Lu, isso me anima muito. Essas crianças estão pregando nas escolas. Aí, o dia que eu preguei aí, teve vários fatos, mas teve um menino que falou comigo, seu tia, eu era muito levado lá na escola, mas hoje Jesus queimou meu coração aqui e acabou. Aquele menino até onde não existe mais, tia. Glória a Deus. Eu já estava sentindo a transformação dele, tá entendendo? Então, eles são muito puros. E eles são muito convictos, puros, né, missionária? Convictos. Um outro, lá em Rondônia, eu terminei de ministrar, ele veio com as cartinhas de Pokémon, jogou as cartinhas, eu estava jantando, ele jogou as cartinhas de Pokémon, uma criança de 10 anos que já tinha tentado auto-extermínio já 3 vezes, ele jogou as cartinhas de Pokémon na mesa e falou comigo assim, e aí, tia Té, o que eu faço com essas cartinhas? Aquele olhão grandão, eu falei, eu não sei, o Espírito Santo já falou alguma coisa no seu coração. Ele começou a chorar, com as cartinhas na mão, e falou, tia. Falou, o que eu fazer isso aqui, ó? Começou a rasgar a cartinha. Aí tinha uma pretinha lá, ele falou, tá vendo essa aqui, tia Teta? Essa pretinha aqui custa muito dinheiro. Só eu aqui na minha cidade tenho essa pretinha. Sabe o que eu vou fazer com ela, tia? É isso? E rasgou a cartinha, chorando na minha frente. Elas estão sensíveis à voz do Espírito Santo. Quanto muitos adultos, um coração endurecido, né? Questionando a pregadora, questionando a mensagem da pregadora e de pico torcido, principalmente quando a gente fala do ídolo dele, né? Alguns levantam até e vão embora, a criança está ali sensível à voz do Espírito Santo. Então, tios e tias, toda vez que você assumir a sala das crianças, o culto kids, né? O culto com as crianças, não é o cultinho, porque não tem culto pequeno, é cultuar a Deus, é adoração a Deus, né? A gente usa essas linguagens, assim, uma linguagem de acomodação carinhosa, mas é culto a Deus. Quando você assumir, lembre-se disso. Eu estou discipulando um profeta. Eu estou discipulando igreja. Essas crianças já compõem o corpo de Cristo, já estão na igreja compondo o corpo de Cristo. E aqueles meninos ali vão levar o evangelho onde talvez você não vá levar. É para a tia dele lá na escola, é para o coleguinha que senta do lado. Tá entendendo? Já é um profeta em exercício. Todos aqueles que foram chamados pelo Senhor não esperou crescer, não. Teve tempo, foi galgando, etapas, não se deve queimar etapas das crianças, né? Sim. É um assunto também que deve ser colocado em mesa, porque quando a gente percebe que uma criança ela tem uma chamada, às vezes nós acabamos queimando as etapas da infância, dando responsabilidades para ela, ela vai deixar de ter questão de equilíbrio, né, missionária? É equilíbrio, exatamente. Mas já investe nela ali, já mostra para ela o que é o pecado, a necessidade do arrependimento, a necessidade de conhecer Jesus, porque já é nesse período que lá na escola o adversário vai estar lá, ó, tentando arrancar a semente do evangelho dela. Crie convicção de fé. Papai e mamãe, não ensina o seu filho para religião, não. Ensina o seu Deus. E outra coisa, deixa o seu filho ter experiência com Jesus, com o Espírito Santo. Porque a sua experiência não vai valer para ele, não. Ele tem que ter experiência, ok? Ele tem que ter experiência. Ele teve experiência com o Espírito Santo, a professora ela vai falar assim, Deus não existe. E ele vai ficar tipo assim, como não existe? Eu conversei com ele já. Não é isso? Eu tenho acesso livre no meu quarto a ele, né? Então... E a gente dá, como a senhora falou, sobre deixar a criança ter experiência com Deus, às vezes a gente não dá muita importância o que a criança diz. Por exemplo, meu filho, ele sempre fala, mamãe, eu quero ir na neve. Eu disse, pois você fale com o Papai do Céu, peça para o Papai do Céu abrir as portas. E aí, isso é uma forma da gente colocar nele, né? Para que ele creia no Senhor, que Deus é Deus do impossível. Eu lembro que quando ele vai entender quando acontecer, ele vai entender. Deus respondeu, né, minha oração. Quando eu sempre conto isso, a gente tinha uma moto, né? E ficava ruim para nós dois, que não batia o horário do trabalho. E aí a gente comprou uma outra. E aí quando eu cheguei com essa moto lá, eu disse, Rael, vem ver, meu filho, a moto que o papai comprou para mamãe. Aí ele olhou, não, mamãe, tem que comprar um carro. Aí eu disse, pois peça pro Papai do Céu. E ele, sim. Então a gente sempre, quando a gente vai orar, a gente apresentava, abençoa o carro. E aí o Senhor nos abençoou. E sempre quando a gente tem a oportunidade, a gente fala, olha, foi o Papai do Céu
que diz Papai do Céu. Então, tudo que ele pede, assim, mamãe, eu quero isso, quero na neve, ele sempre fala. Não sei de onde ele, mas ele sempre fala que quer ir na neve. Fala. Roraima é muito difícil, né? Roraima, missionária. Não é? Querendo neve. Roraima. Fala com o Mas Papai do tem Céu. alguns irmãos participando aí, né? Sim. Tem uma irmã que colocou aí, Isanete Vânia, minha irmã querida, aqui de Minas Gerais. Ela Pois colocou é, aí e ela- sobre as capivaras. Eu não sei se vocês conhecem aí, mas é um desenhozinho bonitinho, das capivarinhas, Sim, e eu vi. agora, no início de Eu ano, vi muita isso mãe aí. comprando material escolar. Mas eu até compartilhei no meu canal no YouTube. Gente, o As inimigo ele está figurinhas. escondendo mais, não. Eu vi, eu acho que eu vi Figurinha no seu de canal. capivara esfaqueando outra, Sim. enforcando. Você tem noção? Claro que eu fico com muita raiva do adversário, porque ele é muito atrevido. Sim. Como que criança, para que uma criança com adesivozinho bonitinho da capivarinha precisa botar essas Isso é ideologias? incentivando É muito satânico. incentiva, né, a criança a se automutilar, missionária. Incentiva. Ensinando a criança a se automutilar. Então, hoje, ela está até colocando aqui sobre o e-book, não sei se vocês conhecem, uma escola de teologia para crianças, que Deus levantou no Brasil, já tem mais de 50 mil crianças matriculadas no Brasil. É um projeto que vocês aí também, em Roraima, Isanete. podem É a irmã Isanete, conhecerem. né? Isso. E implantar aí na igreja de vocês, escola de teologia para crianças de 2 a 17 anos. Vocês não têm noção. Muito Tá. bom. Tirar até o Essa print escola já aqui. está na África, na Ásia, nos Estados Unidos, e é tremendo. A estratégia é que a escola aconteça na terça-feira, porque os pais trazem as crianças para participar dessa escola e os pais ficam no estudo. Eu participei de um encontro de pais em Goianésia, lá no Goiás, e tinha mais de 1.000 pais dentro de um templo numa terça-feira. As crianças lá embaixo participando do e-book e os pais participando de uma palestra comigo. Então, você não tem noção. Pensa no material maravilhoso que Deus deu para a irmã Wilma, lá em Cuiabá, no Mato Grosso, e essa escola está indo para o mundo, a sigla é IBUC, Instituto Bíblico Único Caminho. Então, a gente está levantando, Thiago. Eu vi que vocês aí também têm um projeto bonito. Como é que é o nome do projeto de vocês aí? É o Aviva Kids. Kids. É esse mesmo, o Aviva Kids. É o mesmo Excelente. nosso. Isso que a gente... Excelente. Então é isso, o inferno se levantou, né, para destruir a criança, para perverter a criança, que essas músicas nojentas aí, música funk, músicas de sertaneja, né, Ana Castela, e como é que uma mãe leva os filhos para ouvir, para assistir shows, né, adultos, a criança pequena tão erotizada, e tantas outras malignidades, mas paralelo a isso, a esse reino das trevas, esse império das trevas, Deus está levantando os seus agentes como eu e vocês, pessoas simples, né, improváveis às vezes, porque eu sou uma verdade. pessoa Super improvável, né? missionário. Improváveis, mas o Senhor tem pressa de salvar. Amém. E eu queria, acho que já estamos começando a finalizar aí, não é isso? Já tem Isso. um tempo. Finalizar fazendo um apelo a você que sente que tem uma chamada no seu coração. Você que está assistindo, vai assistir depois dessa live gravada, deixa eu falar para vocês. Deus está recrutando um exército com urgência. Com urgência. Imagina uma guerra, o inimigo vindo a todo vapor, e ele está com sede. Esses dias, não sei se vocês viram, uma moradora gravou um sujeito, lá no prédio dela, ela gravou um sujeito lá embaixo, Sim, eu vi gritando, isso. eu quero sangue de criança, eu quero criança, eu quero criança. Então o diabo está vindo com muita pressa para sacrificar essas crianças, tanto literalmente quanto espiritualmente, né? Porque quando uma criança ela se envolve com satanismo, nos jogos, Roblox, Roblox dá para fazer pacto com o diabo jogando Roblox. Sim. Minecraft é um joguinho bobinho, eu ganhei os livros do Minecraft, dá para fazer ritual de magia negra jogando Minecraft. Esses jogos malignos, Free Fire, GTA, aí mesmo no YouTube, essa romantização do mal, assistindo séries, adolescentes aí possuídos de demônios, a série Stranger Things, não sei se é assim que pronuncia, e outras séries, né? Então eu quero falar para vocês que estão aí nos assistindo e que seu coração está incendiado e você dizendo, meu Deus, eu não sabia disso, né? Tem aí o nosso livro,
E eu digo, irmã, tia Lu, eu tenho 20 anos que eu rodo a nação, né? Eu nunca tinha vendido nem um CDzinho, porque eu sou muito tímida para isso mesmo. Mas hoje, né, temos esse material que teve um curso, e esse livro, ele tem todas essas informações. Eu provo para vocês que esquerdismo é satanismo e que é a agenda do anticristo. Então, eu quero desafiar você que tem uma chamada e que essa semana está aí chocado, assistindo essas cenas, vendo o que está acontecendo. Não fique só chocado, não. Não fica só lamentando como a rainha Esther, né? Lamentando, oh meu Deus, quanta gravidade. Reaja. Dá para fazer alguma coisa aí na creche da sua cidade, na escola da sua cidade. Dá para fazer projetos sociais na sua igreja. Dá para levar esses projetos para a sua igreja. Vai para a rua, vai para as creches, vai para os abrigos. Lança uma semente no coração dessas crianças. Tia Teca, eu não tenho recurso. Pega uma lata de leite, pega uma caixinha de leite, pega um TNT baratinho, cria um visualzinho, alguma coisa para chamar a atenção, mas vai. Sabe qual é o requisito básico? Ser cheio do Espírito Santo. Verdade. John Wesley não era pregador de criança. Charles Finney não era pregador de criança. Dá uma lida na história desses homens. Quem foi o primeiro público dele? Criança. Elas iam atrás, nas praças, nos auditórios, aonde esses homens iam, as crianças eram inflamadas pelo Espírito Santo. Tio e tia, aproveita esse derramar que começou a acontecer na nação brasileira. Se encha do Espírito Santo. Tira tempo para orar, jejuar, jejuem. Gente, vamos comer menos. Eu sei que pouca gente prega isso, né? Mas a glutonaria é pecado, a gente fala de banquetes. A crente come menos. Não, irmão, tá errado. Tá errado, vamos comer menos. Vamos banquetear mesmo, vamos chorar mais, vamos rasgar mais nossas vestes. Renovar as células. Vamos lamentar mais a situação do Brasil. O Brasil está precisando de profetas, de pessoas que clamem, que chorem por essa nação. Verdade. Esta nação está vivendo dias sombrios. É chocante ver o caminho que a nação brasileira está tomando. Como que a economia da nação está sendo abalada e gente aí dormindo, defendendo essas bandeiras malignas. Acorda, vamos trabalhar. O que a gente não pode é cruzar os braços. O que a gente não pode é fazer de conta que o sangue das crianças não está sendo derramado em troca de fama, de dinheiro. E não é só essa gente poderosa lá dos Estados Unidos, não. Aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul e em vários outros lugares, sacrifícios são feitos. Baal continua recebendo crianças. E cadê os defensores da infância? Cadê a voz da igreja? Cadê a voz dos pregadores? Que Deus tenha misericórdia das crianças, que Deus tenha misericórdia da nação brasileira, que Deus levante mais profetas para proclamar um arrependimento sobre isso. Amém, missionária. Missionária, essa live Amém. foi incrível, Muito bom. espiritual, e Amém. tem despertado, e espero que tenha despertado também mais pais e líderes, e o nosso público, né, que estão assistindo e que ainda vão assistir. Espero que você Sim. seja muito motivado por estas palavras da missionária Teca, não só Amém. dela, mas do próprio Espírito Santo de Deus, a nos despertar para nos posicionarmos como profeta dessa geração. Muito obrigado, Muito missionário. Quero lhe obrigada, agradecer de missionária. coração. Obrigada a cada um aqui. Tem comentários aqui, a gente não vai Não vai conseguir conseguir. ler, mas eu Teve só mãe aqui queria falando falar do Avatar, sobre né? o Avatar. Tá muito claro. Sim. Tá muito claro. Moana. Não vai não, mãe. Não vai não tem nada de boa não. Ainda vai gastar dinheiro, ainda comprar pipoca cara. Tá entendendo? Vai não, fica quietinho em casa e Ainda vai conta uma história bíblica, ainda porque você vai ter é muito mais. colocar a vida espiritual do seu filho em jogo, né? Isso, é isso aí. Tem É isso muitos aí. Vamos comentários. orar? Muito obrigado, Um minutinho você. pra orar? Senhora? Um minutinho pra gente orar? Sim, pode, né? Vamos orar, né? Pelos Senhor, cada líder. nós clamamos Em agora nome de Jesus, Deus. por cada família representada nessa live. Deus, eu oro pelos pais, para que os olhos deles se Em abram. nome de Jesus, Deus. Ô, Jesus, Jesus. visita cada casa Desperta, agora. Senhor. Essas crianças que estão sendo aliciadas, essas crianças que estão enganadas, essas crianças, Pai, que têm telas e os pais não acordam, essas crianças que estão com a mente perturbada, estão vendo vultos, ouvindo vozes, vendo demônios.
essas crianças que estão sendo doutrinadas nas escolas. Acorde esses pais. Acorde esses pais. Senhor, que esses pais possam se posicionar. Acordem os líderes. Levante profeta. Nós ministramos agora abençoando cada lar, cada família. Nós abençoamos agora, Senhor, onde a nossa voz nessa rádio estiver chegando. Por favor, Deus, que haja um despertar. Que esses pais acordem agora, entendendo a guerra que está tentando destruir as suas famílias. Esse casamento está por um fio. Restaura esse casamento agora. Restaura essa família agora. Senhor, essa família que está passando à beira de um divórcio, anula esse divórcio. Essas crianças, esses adolescentes com depressão, trancados num quarto, assistindo séries, filmes de terror. Esse pai que perdeu o controle da casa, que esse pai acorde hoje, que essa mãe acorde hoje. O problema dessa geração, pai, não são as crianças, são os pais que estão sonolentos. Tire a sonolência desses pais. Encha esses pais com o teu Espírito Santo, pai. Nós queremos um mover do céu sobre a nação brasileira. Mas precisaremos, pai, de um despertar. Precisaremos de arrependimento. Levanta o teu povo. Aviva a tua obra. Abençoe, Senhor, este programa, os diretores desse programa, os diretores dessa rádio, a Tia Lu, Rafael, o Aviva Kids. Deus, nós colocamos esses projetos nas mãos do Senhor para que Roraima seja impactada, para que a nação brasileira seja impactada através dos teus filhos. Nós louvamos por essa noite. Te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Missionária, muito obrigada. Amém. Que Deus lhe abençoe, lhe guarde, Amém. mulher. Amém. Lhe cubra. Porque eu preciso. sei que as setas, né, as ciladas, levantes, mas ele se levanta para cair em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estão mexendo com a Obrigada menina pelo dos convite, pelo olhos. carinho de vocês. Em nome de Amém. Jesus. Dá um abraço aí, Obrigada. pastor Isamar. Amém. E pastora Nazaré, Donier, todos os obreiros aí, se sintam abraçados pela Teca. E o Breber, o marido da Teca. Amém. E abraço aí para todos os irmãos, minha família, minhas irmãs que estão aí assistindo a live, todos os irmãos aí de Roraima. Obrigada, beijo no coração de você. Obrigada, Amém, missionária. Muito obrigado. Amém. Deus E abençoe quem sabe um dia a grandemente. gente se vê, eu lhe dou um abraço também. Isso, vai ser um prazer. Deus abençoe. Amém. Amém. Fica na paz. Tchau. Nós queremos agradecer você, pessoa que assistiu esse podcast. Compartilha essa live, porque este conteúdo, ele é mais que relevante para os nossos filhos, para essa geração. Não deixe de compartilhar essa live, assista depois no seu trabalho, indo para o seu trabalho, em casa, lavando louça, limpando a casa, mãe, pai. Que Deus abençoe você. Estaremos sempre aqui no nosso podcast Aviva Kids, Despertando criança. a conhecer Jesus. Isso Muito mesmo. obrigado, pessoas, pela sua audiência. Tchau, até o próximo Aviva Kids. Jesus.